É um prazer estar com você, tendo a chance de falar sobre o Evangelho, sobre a revelação de Deus aos homens. O Evangelho é Jesus, ele é a Boa Nova. A palavra grega Evangelium significa Boa Nova. Jesus é a Boa Nova. É que nos nasceu Deus conosco, Deus para nós, Deus em nós, Deus acessível, a ponto de Jesus dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Esse é o Evangelho que eu tenho anunciado, dizendo a todas as pessoas que não existe nenhuma complicação para encontrar Deus, que todo aquele que o invoca o acha, que todo aquele que se aproxima dele em espírito e em verdade o encontra, que Deus não resiste a um coração sincero, quebrantado, contrito, em processo de arrependimento, de mudança de mente, de metanoia. Ele favorece com graça. E as pessoas estão tão acostumadas a lidarem com um Deus que não é Deus, que vão ficando do tamanho do Deus que não é Deus, conforme a profecia feita na Bíblia, especialmente nos Salmos, que diz que aquele que adora a uma divindade se torna semelhante a ela. De modo que quando os cristãos adoram a um Jesus que não é o Jesus do Evangelho, adoram a Deus que não tem nada a ver com o Deus que em Jesus se revelou como amor, graça, misericórdia, perdão, justiça, verdade, e que diz que a nossa vida diante dele acontece num estado de flagrante permanente. Quando os cristãos, mesmo usando o nome de Jesus e o nome de Deus, emprestam e conferem a Jesus e a Deus o que Deus não é, o que Jesus não é, o que o Evangelho não é, eles se tornam exatamente do tamanho daquilo que eles adoram. E o Deus que eles adoram, conquanto eles digam que é misericordioso, de fato, na prática, eles o experimentam como pânico, como medo, como culpa, como ira, ou porque de fato, depois de um tempo, resolvem transgredir os mandamentos desse deusinho da religião e nada lhes acontece, ou porque eles vejam que os próprios líderes que estão sobre eles fazem pior. Aí eles vão se tornando acomodados e cínicos, o que se desenvolve, tanto no ambiente do cristianismo e da igreja, como em qualquer outro ambiente onde o mesmo fenômeno se estabeleça, é um estado de cinismo mesmo. Cinismo que nós que moramos em Brasília, e nós que moramos no Brasil e assistimos o que acontece nessa nação, estamos a ele nos acostumando. A maioria de nós nem sente o quão cínico já se tornou. Já ficou assim, meio impermeável. Aí tem que se ver cenas grotescas de corrupção gravada, para que o pessoal faça uau, para alguma coisa que, pelo amor de Deus, você só teve alguma surpresa? Porque foi gravado e mostrado em rede nacional, mas não me diga que você não sabe que aquilo ali acontece o tempo todo, toda hora, e que praticamente ninguém escapa daquilo. Aí você diz, escuta, mas é sobre o Evangelho ou os últimos acontecimentos de Brasília, aquilo que você quer fazer referência hoje, conversando com a gente? É sobre o Evangelho que incide sobre esses acontecimentos de Brasília e do Brasil como um todo, incide sobre
tudo aquilo que acontece na Terra hoje, no mundo hoje. O Evangelho tem palavra para todas as camadas e dimensões daquilo que a gente chame vida, ou que a gente venha descobrir como vida ainda. Então, o que o Evangelho, que é essa boa nova, tem a ver com o que aconteceu aqui esses dias, está acontecendo, como ilustração para espetáculos imensamente maiores que acontecem o tempo todo em perspectiva nacional, continental, mundial. O que é que você quer dizer? Pergunta então você a mim. O que eu quero dizer é que o que nós temos visto acontecer diante dos nossos olhos cumpre duplamente profecias das Escrituras, do Novo Testamento em especial. E hoje, muito particularmente, eu quero mostrar a você como Paulo diz que nos últimos dias os tempos seriam exatamente como esses tempos que nós estamos vivendo. E mais do que isto, é bom lembrar que para Paulo, quando ele escreveu isso aqui um pouco antes dele morrer, e ele morreu sob o governo, o domínio malévolo e diabólico do imperador Nero, para Paulo, o mundo estava chegando ao fim, ele não conseguia conceber perversidade maior do que a que eles estavam experimentando e que o mundo via, não conseguia imaginar, por mais que a mente dele fosse imaginativa, cenários piores do que aqueles que ali estavam. Então, para ele, essas coisas já estavam se cumprindo, de modo que ele não fala nelas como uma profecia, ele fala nelas como uma advertência, considerando que aqueles que o liam e o ouviam, criam que eles mesmos tinham chegado ao tempo do fim, que o mundo iria acabar, que Jesus estava para voltar. E olha como estava já então o cenário. Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, significando dizer, não é para ficar surpreso com o que já está acontecendo, já estava dito. Pois os homens serão egoístas, se já são, serão mais. Avarentos, se já são, serão mais. Jactanciosos, se já são, serão mais. Arrogantes, se já são, serão mais. Blasfemadores, se já são, serão mais. Desobedientes aos pais, se já são, serão mais ainda. Ingratos, se já são, serão muito mais. Irreverentes, se já são, serão mais. Desafeiçoados, se já são, serão mais. Implacáveis, se já são, serão mais. Caluniadores, se já são, serão mais. Sem domínio de si, se já são, serão mais. Cruéis, se já são, serão mais. Inimigos do bem, se já são, serão mais. Traidores, atrevidos, infatuados, se já são, serão muito mais ainda. Antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, se já são, serão muito mais. Tendo aparência, forma, cara de piedade, sendo religiosos, é o que ele está dizendo. Apesar disso tudo, negando a Deus, entretanto, o poder, porque não se submetem à sua palavra. De fato, eles são a antítese do Evangelho, o oposto do Evangelho, mas nem por causa disso deixam de ter forma de piedade. E Paulo diz a Timóteo: foge também destes. Bom, o que a gente vê acontecendo no Brasil inteiro, que se diz um país cristão, que carrega a insígnia do cristianismo, que tem mais rádios falando o nome de Jesus do que tocando música popular brasileira, que tem redes de televisão aberta
em cabo, em UHF, em VHF, do que você quiser, pertencendo supostamente a grupos cristãos dispostos a difundirem o Evangelho, num país onde quem não é católico é evangélico e quem não é católico nem evangélico é esotérico cristão, espiritualista cristão, qualquer coisa cristã, o Congresso Nacional reflete exatamente a nossa população. É dessa população, dessa democracia que emergem essas figuras que estão aí para todo lado. E é uma democracia que elege, especialmente desde 1982 para cá, uma quantidade muito grande de cristãos que se elegem com o voto do membro encabrestado no processo político das ideologias movidas por interesse e ganância. Esse Congresso está, como eu disse, eivado de gente que diz que vai para lá em nome de Jesus, em nome de Deus, para fazer coisas boas. Ora, quando Paulo disse aquilo que eu li hoje, e você com certeza prestou atenção, porque eu estou fazendo questão de ser bem lento no que eu estou dizendo, quando ele disse isso, eu já afirmei que a expectativa dele é de que algo estivesse já acontecendo naqueles dias com essas caras finais. Ele não tinha ideia que mais 2000 anos iriam passar-se, que as coisas iriam ficar infinitamente pioradas. Acordar e abrir os olhos nos dias de hoje e ver essa coisa toda, nessa sociedade cristã, do cristianismo, cheia de gente falando de Jesus o dia inteiro, é show da fé para cá, para lá, fala que eu te escuto, é Deus, 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 é tanto Deus que dá nojo. Dá nojo, porque não é Deus, não é verdade, não é sincero. Retrata apenas a psicopatia, a sociopatia descrita por Paulo. E olhe uma coisa, quando Paulo disse essas coisas, ele não estava se referindo ao homem normal do mundo romano, nem do mundo para além do império das fronteiras romanas. Porque sempre foi normal, desgraçadamente, que em cada geração os homens se manifestem egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e hipócritas. Sempre houve para todo lado. O que Paulo diz a Timóteo é: fica sabendo que nos últimos dias esse negócio não vai estar fora. Esse negócio vai estar dentro. Essa é uma carta de Paulo para um discípulo a quem ele incumbira de manter o evangelho intacto, fazer todo o possível para que o evangelho não fosse falsificado. Já pela quantidade imensa de estelionatos do evangelho que havia naqueles dias. Então Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito da fé, guarda isso com carinho, presta atenção como foi que eu fiz, que eu ensinei, que eu preguei, que eu anunciei e que eu vivi. Imita isso, passa adiante, não deixe o evangelho ser relativizado por essa loucura que está sendo feita já em nome de Jesus em volta de nós, Timóteo. E fica sabendo isso. Está ficando feio, mas vai ficar horrível. Vai ficar pior. Porque tudo aquilo que de horroroso existe do lado de fora vai existir pioradamente do lado de dentro. Entre aqueles que se dizem gente da fé, gente da igreja, gente que baba o nome de Deus aonde vai, saliva o nome de Jesus aonde chega, apesar de ter uma linguinha cortada no meio. Então, chega Paulo e diz a Timóteo: olha,
Do lado de fora, vai ficar um horror cada vez pior, mas não leve susto ao discernir e ao saber que os homens ficarão assim do lado de dentro. O contexto inteiro está falando de igreja, de vasos para honra, de vasos para desonra. Está falando de gente que era de Deus e foi se pervertendo no caminho, que começou bem e se arruinou. E aí, de repente, ele diz, mas fique sabendo isso, vai ficar pior. E aí ele ilustra, dizendo que essas pessoas já estavam vivas ali entre eles, seduzindo mulheres para todo lado e manifestando uma ganância sórdida, querendo usar o nome de Jesus para pegar dinheiro das pessoas. E que dentro delas o espírito que estava era esse. Eram uns ateus piedosos, ateus religiosos apenas. De fato não criam em Deus, usam o nome de Deus, têm forma de piedade, mas negam o poder de Deus por quem eles sejam, em razão do que são e do que fazem, do que advogam, do que ensinam. Eles mostram que não creem de fato naquilo que eles dizem crer. Porque se crescem, não seriam como se tornaram, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, blasfemam o nome de Deus, ainda fazem oração em cima ou qualquer coisa, é tudo uma grande blasfêmia, o nome de Deus sendo tomado em vão o dia inteiro. Não são nem machos para pecar em seu próprio nome, tem que se esconder em nome de Deus. São os irreverentes, ingratos, desobedientes aos pais, sem afeição, desafeiçoados, implacáveis. Os caras se agarram um no osso até o fim. Morrem agarrados da mentira, mas não largam. E é uma troca de calúnias para lá, para cá, tudo gente surtada, sem domínio de si, são cruéis, vingativos, inimigos do bem. Por que um cara se elege para fazer tanta maldade? É porque é inimigo do bem. Traidores, atrevidos, infatuados, tem que ter essas qualificações hoje em dia, que são desfigurações humanas, para poder dar certo nas nossas câmaras legislativas, no judiciário, e para poder ser um bom apóstolo, para poder ser um bom pastor, para poder ser um bom bispo, tem que ser desumano assim. Aí vai todo mundo atrás. E Paulo diz, no entanto, a quem quer ser discípulo de Jesus, foge desses, porque eles estão em estado sociopático. De fato, o que nós temos de nós são hordas e hordas de psicopatas, de gente sem afeição. Uma das marcas da psicopatia ou da sociopatia é a desafeição, é a falta de amor, que é fruto do egoísmo, que produz a avareza, que produz essa volúpia incontrolável, que gera essas arrogâncias poderosas. É tudo encadeado e é tudo óbvio. Só não enxerga quem não quer. Que quanto mais Deus sem Deus as pessoas confessam, mais endiabradas elas ficam. Quanto mais elas brincam de religião, de Jesus, confessam esse nome, fazem essas orações, fazem essas barganhas, trocam respostas de oração supostamente por dinheiro, pensando que Deus é mamon. Quanto mais elas fazem assim, mais avarentas elas ficam, mais a cara dessas divindades que elas chamam de Deus e de Jesus, elas se tornam. Mas a cara desses líderes que elas dizem que são os homens de Deus, elas ficam mais desumanas e sociopáticas elas se tornam. Não é à toa que a gente olha em volta e vê que o número de psicopatas só aumenta. Psicopata não tem que sair virando serial killer.
Ele pode ser um serial killer psicológico. Ele se torna um serial killer na perspectiva de que aonde ele vai, a esperança morre. Um matador de esperanças, um matador de amores, um matador de respeito, um matador de dignidade, é um sociopata. Portanto, a psicopatia está infiltrada e crescendo na maioria, porque onde você encontrar esses traços de sedução pela sedução, aonde você encontrar os traços da corrupção pela corrupção, aonde você encontrar os traços da desafeição, da avareza, da ingratidão, da irreverência, dessa capacidade de tomar o nome de Deus em vão, de sair ungindo com oração, com água benta ou com o que quer que o cara ache que seja a magia que santifica as sem-vergonhices dele, as coisas que ele faça, aonde quer que isso esteja presente, aí a blasfêmia está sendo gritada. Blasfemam muito mais esses cristãos do que um ateu agnóstico, ignorante, perdido em algum lugar, dizendo que Deus não existe. Esse é só um carinha sendo honesto com a perdição da compreensão dele. Está em muito melhor estado diante de Deus do que esses cristãos que têm forma de piedade, mas negam a Deus na prática. Usam o nome de Deus e babam suas nojeiras em si. Esses é que são os ateus, esse pessoal que não crê. Quem crê não faz isso, você entendeu? E Paulo diz, abra o olho, Timóteo. Então, se tem algum Timóteo aí, abra o olho. Paulo diz, isso vai ficar assim do lado de dentro. Cada carinha para quem você disser a paz do Senhor, fica com suspeição de que pode ser que o sujeito tenha virado um egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente, ingrato, desafeiçoado, implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor dos irmãos, atrevido, infatuado, amigo dos prazeres, nenhuma amizade com Deus, tem cara de piedade, mas nega o poder de Deus todo dia, e esse negócio vai estar dentro. São esses caras, como diz o apóstolo Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, estariam assentados nas nossas mesas de fraternidade. Esses são os últimos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a boa nova de hoje, advertir-nos acerca de que esta coisa está aí. Quem tiver noção, faça o que Paulo diz. Paulo diz, sai do meio dela, povo meu, ecoando o que o profeta já dissera acerca da saída de Israel, do cativeiro em Babilônia. Paulo pega a mesma fala e aplica a quem for discípulo, aonde quer que o contexto seja esse. Aonde quer que os caras estejam falando de Deus, mas negando-lhe o poder, vivendo em estado de sociopatia supostamente fraterna, mas sendo os cruéis dessa crueldade. Fuja destes, diz o Evangelho. Fuja disso, saia disso. Você está me vendo? Eu sei que está me ouvindo. Escute, pelo amor de Deus. Paulo diz, foge também destes. Não fica brincando de ser fraterno com a maldade, porque ela vai corromper a sua alma. Nem brinque de cultuar, de ir para o ajuntamento solene, onde as mãos que se erguem são mãos corruptas, sujas de sangue, de dedos acusadores e de coração desconstruído de humanidade, conforme essas descrições. Foge desses, porque eles vão ficar em abundância à tua volta. Abre o olho. Hoje, por isso, eu estou aqui repetindo o que Paulo disse a Timóteo. Em nome de Jesus, abra o seu olho. Veja aquilo a que você diz amém. Veja aquele a quem você chama Deus. Porque pode ser que você seja cheio de cristianismo, vazio de Jesus, sem evangelho nenhum, adorando um ídolo, ficando igualzinho a essas porcarias. E é por isso que a sua vida não cresce. É por isso que você já foi mais humano antes de se tornar cristão do que hoje.
porque o exemplo sociopático que você segue desafeiçoa o coração. Se você quiser ouvir o Evangelho, eu convido você para estar comigo hoje à noite no Teatro La Salle, na 906 Sul, aqui em Brasília, às 19 horas. O endereço esteve aparecendo durante todo o programa, tanto quanto o endereço do meu site, o qual convido você a ler. Eu fico por aqui. E eu espero que você tenha escutado, porque eu não vim brincar. É uma boa nova o que eu disse, para quem tem ouvidos para ouvir. Para quem não tem, é uma palavra que apenas diz que você se colocou num buraco, está puxando a terra sobre si mesmo, se sepultando como um zumbi sob os escombros de uma mentira. Mas que Deus nos livre disso. Tchau. Bye, bye. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho. Incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.